Está no ar o Revista TST, o programa com os principais fatos e julgamentos que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. E a gente continua fazendo o Revista TST de casa em respeito ao distanciamento social. Veja agora os destaques de hoje. Empresa que prestava serviços para a CEMIG é responsabilizada por acidente fatal de eletricista. E a ZAC do Brasil é condenada a indenizar executivo que não foi contratado após ter sido aprovado em processo seletivo. Ministra Maria Cristina Peduzzi é homenageada pelos 20 anos de atuação no TST. E ainda, TST encerra atividades do primeiro semestre de 2021. Eu começo o programa de hoje com um caso julgado pela Seção de Dissídios Coletivos. A SDC manteve a extinção de dissídio coletivo instaurado por sindicato em Santa Catarina, porque o edital que convocou a assembleia da categoria não havia sido publicado em todas as cidades da base sindical. O pedido de extinção do dissídio coletivo foi da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Segundo a Fiesc, a publicidade da Assembleia Geral não atingiu trabalhadores de 3 municípios que a entidade abrange. Ou seja, o sindicato não observou as formalidades estatutárias e legais. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região aceitou o argumento e concluiu que a convocação não informou todos os interessados. Por isso, não haveria legitimidade para a instauração do dissídio coletivo. Em recurso ordinário apresentado ao Tribunal Superior do Trabalho, o sindicato alegou que publicou o edital em um jornal diário de circulação em toda a base territorial, inclusive na internet. Além disso, os trabalhadores também teriam sido convocados por meio de cartazes fixados nos locais de trabalho. Ao avaliar o caso, o relator na sessão de dissídios coletivos do TST, ministro Caputo Bastos, observou que, de acordo com a orientação jurisprudencial 19 da SDC, a instauração de dissídios coletivos contra a empresa está condicionada à prévia autorização dos trabalhadores diretamente envolvidos no conflito. O ministro lembrou ainda que, conforme a orientação jurisprudencial 29, o edital de convocação da categoria e a ata da Assembleia Geral em que for conferida autorização à entidade sindical são peças essenciais. Os documentos, segundo o ministro, comprovam a legitimidade da reunião. O entendimento foi acompanhado pela ministra Cátia Arruda. No voto, a revisora do recurso reafirmou a necessidade de divulgação expressiva de editais de convocação por parte dos sindicatos. Efetivamente, foi constatado que o suscitante não publicou o edital de convocação para a Assembleia Geral em jornal que circulasse nas cidades da sua base territorial, enfim. Houve, de fato, uma contrariedade à diretriz da OJ 28, da SDC do TST. E, nesse sentido, embora esta SDC tenha admitido a possibilidade de mitigação da exigência de divulgação em jornal de grande circulação desses editais de convocação para a Assembleia Geral, no caso, não há a comprovação de que uma parcela expressiva dos integrantes da categoria tenha sido efetivamente atingida. Outro ponto mencionado na sessão foi que não há provas de que o edital tenha sido publicado na internet. As atas da entidade citam apenas a edição impressa de jornal. Segundo o colegiado, não é possível afirmar que um número expressivo de trabalhadores tenha tido acesso às informações porque apenas 10 compareceram à Assembleia Geral em uma das cidades. A decisão de extinguir o dissídio coletivo por falta de publicidade foi unânime. E vamos agora fazer um giro pelas turmas do TST e conferir decisões que marcaram a semana. E eu começo com um destaque da primeira turma. Uma empresa que prestava serviços para a concessionária de energia elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, foi responsabilizada em processo envolvendo acidente de trânsito que matou um eletricista. De acordo com o processo, o eletricista trabalhava para a Eletro Santa Clara e prestava serviços para a CEMIG em Patrocínio, Minas Gerais. No dia do acidente, um empregado morreu ao colidir com um caminhão na pista contrária.
Em reclamação trabalhista, a viúva e as filhas alegaram que ele era responsável pelo sustento da família e pediram indenização. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença que havia negado o pedido de indenização, por entender que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do eletricista, conforme boletim de ocorrência. O TRT também entendeu que, embora tenha ocorrido um acidente de trabalho típico, as empresas não haviam cometido ato ilícito ou contribuído para o fato. A família do eletricista recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, ressaltou que, neste caso, se aplica a responsabilidade objetiva, pois o acidente ocorreu em plena atividade de trabalho, notadamente considerada de risco. O empregado que pilota uma motocicleta, no exercício das suas atividades, ele inquestionavelmente fica exposto ao maior risco de ser vítima de acidente de trânsito, comparado aí aos demais membros da coletividade. Nesse sentido, eu trago diversos julgados da SDI que reconhecem nessa atividade a responsabilidade objetiva. Quanto à hipótese de culpa exclusiva da vítima, o ministro explicou que ela ocorre quando o acidente tem como única causa a conduta do empregado, sem qualquer relação com o risco inerente às atividades exercidas. No caso em questão, o nexo de causalidade não foi excluído, porque o ato culposo da vítima tem ligação com o risco da atividade para a qual o eletricista foi contratado. Por unanimidade, a primeira turma reconheceu a responsabilidade civil da Eletro Santa Clara e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho, para que seja examinado o pedido de pagamento de indenização por danos morais e materiais. Encerramos o nosso giro na segunda turma. A IASAC do Brasil, com sede em São Paulo, foi condenada a indenizar um executivo. Saiba mais na reportagem. Em ação trabalhista, o executivo, que é de Curitiba, no Paraná, alegou que lhe foi oferecida uma vaga de diretor de recursos humanos na IASAC do Brasil, em São Paulo. A empresa, segundo o profissional, pagou as passagens aéreas para que ele fosse a uma entrevista. E após essa etapa, a proposta de emprego foi formalizada. Por isso, o executivo se desligou do emprego anterior, mas 3 dias depois foi informado sobre a desistência da contratação. Inconformado, o profissional pediu na Justiça indenização por dano moral e material, o que foi aceito em primeiro grau. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. A IASAC negou que tivesse formalizado a contratação e sustentou que o candidato não havia aceitado as condições salariais do cargo. O regional, então, afastou a responsabilidade da empresa por considerar que ela não era obrigada a prosseguir com a contratação. A decisão também levou em conta que o candidato havia apresentado contraproposta salarial que não foi aceita. O executivo, então, entrou com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, explicou que o profissional havia mencionado por e-mail endereçado à empresa de forma expressa a certeza da contratação. Diante disso, cabia ao recrutador informar de forma clara que ele ainda não era o escolhido e que havia outros candidatos, principalmente porque o profissional estava empregado e havia risco de que ele pedisse desligamento da empresa em que trabalhava. Por unanimidade, a segunda turma restabeleceu a sentença de primeiro grau que havia condenado a empresa ao pagamento de R$ 32 mil por dano material e R$ 50 mil por dano moral ao empregado. E esses e outros julgamentos você também pode acompanhar ao vivo no canal do TST no YouTube. Acesse youtube.com/TST. E no próximo bloco, ministra Maria Cristina Peduzzi é homenageada pelos 20 anos de atuação do TST. Estamos de volta.
A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, completou 2 décadas de atuação como ministra do TST. A trajetória como magistrada rendeu várias homenagens. Confira. 20 anos de atuação no TST. 20 anos de pioneirismo que marcam a história da Justiça do Trabalho. Maria Cristina Peduzzi está entre as primeiras mulheres a ocupar um cargo de ministra no Tribunal Superior do Trabalho. Também se tornou a primeira mulher eleita para presidir o TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A trajetória marcante foi lembrada em sessão do Tribunal Pleno. A presidente recebeu homenagens dos demais ministros e agradeceu o carinho de todos. Agradeço sempre pela confiança de todos os colegas que permitiram que este tempo fosse completado justamente no exercício, né, da presidência. E agradeço, sobretudo, a Deus, porque foi Deus que permitiu, né, viver, porque, né, só envelhece quem está vivo. Como a própria ministra definiu, foram 20 anos de trabalho árduo, dedicado ao julgamento de milhares de processos. A presidente também se destacou por conduzir a Justiça do Trabalho em um momento histórico e desafiador imposto pela pandemia de Covid-19. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, ressaltou o papel de liderança e competência da presidente para que o tribunal continuasse atendendo à sociedade. Com muito denodo, Sua Excelência conduziu a instituição durante a pandemia para que ela continuasse prestando os necessários serviços aos jurisdicionados, no momento em que mais eles precisariam. Então, todo o esforço da administração dela, a firmeza na administração dela, foi para que nós continuássemos funcionando plenamente, atendendo da forma possível os jurisdicionados. E, para isso, nós fizemos todo o esforço possível. Coube a ela a condução, no pior período da história da Justiça do Trabalho, em termos de contexto social, político, econômico e sanitário, a condução da Justiça do Trabalho. Bacharel em Direito e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, Maria Cristina Peduzzi atuou como advogada nos tribunais superiores. Em junho de 2001, tomou posse como ministra do TST em vaga destinada à advocacia. No biênio 2011-2013, foi vice-presidente do Tribunal e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Entre 2016 e 2018, ocupou o cargo de diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e assumiu a presidência do TST em 2020. É uma amiga, em primeiro lugar, e segundo, uma colega de trabalho que se dedica, de fato, à instituição e, acima de tudo, a sua atividade jurisdicional permanentemente, né? De modo a compartilhar conosco sempre uma alegria, não é? Da sua presença e da sua história que tem se construído ao longo desse tempo. 20 anos é um tempo muito grande. Claro, ela ainda tem muito a dar e eu desejo a ela toda a felicidade nesta atividade que ela escolheu para a vida dela. Eu sou uma admiradora e grata à ministra Cristina. Espero que ela tenha muita saúde para continuar conosco muitos anos. É uma defensora permanente da justiça do trabalho, do papel social do direito do trabalho, é estudiosa e competente na defesa da justiça do trabalho. O TST-Tube, canal oficial do TST no YouTube, divulga diariamente informações sobre os direitos trabalhistas e notícias do tribunal. E com a pandemia de Covid-19, a mídia social tem se mostrado também indispensável para a realização de diversas atividades por meio remoto. Sessões de julgamento, seminários, cursos e palestras são alguns dos exemplos. O resultado? Cada vez mais gente acompanha o canal e fica por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho. Rápido, democrático e acessível.
O canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube publica diariamente conteúdo de interesse social. Ao acessar, você tem de graça uma fonte confiável para esclarecer dúvidas sobre férias, 13º salário, licença maternidade e diversos outros direitos trabalhistas. Também é possível acompanhar as sessões de julgamento da Corte ao vivo, ou saber de maneira aprofundada sobre temas atuais que envolvem as relações de trabalho. No canal estão disponíveis todas as edições do programa Revista TST e do programa Jornada. Só o episódio sobre assédio moral soma mais de 67 mil visualizações. Assédio moral foi a denúncia mais feita por empregados do país nos últimos 10 anos. Devido ao isolamento social para combater a propagação do coronavírus, o canal do TST no YouTube ganhou ainda mais relevância. Ao longo de 2020, foram realizados diversos webinários para discutir a atuação da Justiça do Trabalho durante a pandemia, os impactos da crise sanitária na saúde mental dos trabalhadores e a vulnerabilidade de crianças exploradas pelo trabalho infantil. Especialista em comunicação digital, Leonardo Dalla avalia que o canal do TST no YouTube aproximou a população da Justiça do Trabalho por oferecer um conteúdo diferenciado. Eu acredito que, como instituição pública, como instituição de interesse público, o TST tem aí insumos para cada vez mais oferecer conteúdos de qualidade, aumentando o consumo desses conteúdos no YouTube, não somente porque ele está oferecendo conteúdo por oferecer, mas oferecendo conteúdo que realmente é de interesse da população. E esses conteúdos melhores adaptados, esses conteúdos em novos formatos e digitalizados, eles se tornam relevantes a partir desses dados que a gente tem do TST. Ou seja, o trabalho está sendo efetivo, o trabalho está sendo importante e isso se reflete no consumo. Se é importante, há aumento de consumo pela sociedade. O engajamento do canal do TST no YouTube aumentou. Apenas no mês de maio, foram quase 220 mil visualizações a mais que a quantidade registrada no mês anterior. Também em maio, o tempo de exibição dos vídeos superou abril em mais de 36 horas. E entre um mês e outro, o número de inscritos também cresceu, mais de 600 pessoas. Resultados que, de acordo com o especialista, demonstram o empenho da instituição para se adaptar às tendências do mundo no contexto de pandemia. É importante a gente entender que essa adaptação para uma nova realidade, uma realidade mais digital, ela transforma um pouco a forma como a gente consome esse conteúdo, visualiza esse conteúdo e como esse conteúdo, ou seja, a promoção do que deve ser público, daquilo que é de interesse público, de que forma que isso está sendo transmitido e oferecido à sociedade. Nesse sentido, a gente entende, por exemplo, que o TST não vai, provavelmente, deixar de ser digital mesmo no mundo pós-pandemia. Ou seja, ele se adaptou a essa nova realidade e essa nova realidade obriga esses órgãos públicos a continuarem sendo digitais. E isso a gente observa, por exemplo, no próprio consumo do conteúdo do TST no YouTube. E no próximo bloco, a sessão de encerramento do semestre judiciário de 2021 no TST. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque na última semana. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para ocupar o cargo de ministro do TST. A vaga é destinada ao Ministério Público do Trabalho e foi aberta com a aposentadoria do ministro Brito Pereira. A indicação será agora submetida ao Senado Federal. Durante a sessão 1 de dissídios individuais, a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, afirmou que Balazeiro será muito bem-vindo e acolhido pelo tribunal. Parabéns à Sua Excelência pela indicação e
os votos de que após vencer a etapa seguinte, que logo possa estar aqui no nosso convívio diário e augurando sempre que a proteção de Deus esteja com ele. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo. Durante 5 dias, foram examinados o desempenho dos órgãos administrativos e jurisdicionais do TRT, com o intuito de aprimorar os serviços prestados à população. Por conta da pandemia de Covid-19, a correição foi realizada em formato totalmente telepresencial. Em sessão do Tribunal Pleno, a ministra Delaide Miranda Arantes e o ministro Hugo Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho, foram eleitos membros titulares do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Os magistrados vão ocupar as vagas abertas com o fim dos mandatos dos ministros Augusto César e José Roberto Pimenta, em agosto de 2021. Também foram eleitos conselheiros suplentes, o ministro Cláudio Brandão e a ministra Maria Helena Malman. A presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, deu posse como conselheiros representantes das regiões Centro-Oeste e Norte ao desembargador Brasilino Santos Ramos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, e à desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, presidente do TRT da 14ª Região. A posse foi realizada durante a abertura da 5ª sessão ordinária do CSJT. O Conselho Nacional de Justiça promoveu o webinário Justiça, Tecnologia e Eficiência. O evento debateu o uso da tecnologia 5G e os desafios que as mudanças tecnológicas impõem ao judiciário brasileiro. Na abertura do encontro, o ministro do TST e conselheiro do CNJ, Emanuel Pereira, destacou que o Conselho Nacional de Justiça vem implementando novas tecnologias na busca da maior eficiência operacional, do aprimoramento institucional e da excelência de resultados da justiça. A tecnologia 5G representa mais um importante avanço e o judiciário, sem dúvida, se beneficiará dessa nova ferramenta, garantindo mais eficiência à prestação jurisdicional e ao acesso à justiça. Essa é a reflexão que trazemos ao debate no webinário de hoje. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho contam agora com uma política de comunicação social. O objetivo é fortalecer ainda mais a imagem institucional do TST e do CSJT e alinhar as ações de comunicação ao planejamento estratégico das instituições. Para isso, a meta é divulgar de forma clara, didática e acessível julgamentos, notícias, informativos, serviços, campanhas e demais iniciativas da Justiça do Trabalho. Também foi lançado o Guia Editorial de Comunicação Social do TST. O material é uma orientação para a publicação de notícias, produtos e informes nos canais oficiais de comunicação social da Corte. Os prazos processuais do Tribunal Superior do Trabalho ficarão suspensos entre os dias 2 e 31 de julho de 2021, em razão das férias coletivas dos ministros. Os prazos que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para o dia 2 de agosto. O Tribunal Superior do Trabalho encerrou o semestre judiciário na Corte. Veja como foi. O encerramento do primeiro semestre de 2021 foi realizado em sessão telepresencial do Tribunal Pleno. Ao longo de todo o semestre, o TST julgou cerca de 170 mil processos, um aumento de 4% se comparado ao mesmo período do ano passado. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, agradeceu o empenho e a dedicação de todos para o funcionamento das atividades em mais um semestre em meio à pandemia de Covid-19. A diligência e a dedicação de todos foram fundamentais para nós mantermos padrões elevados de prestação jurisdicional, assegurando aos jurisdicionados que, independentemente das circunstâncias, a Justiça do Trabalho
esteve e está comprometida com a adequada solução dos conflitos nas relações trabalhistas. A ministra destacou os resultados positivos. De janeiro a junho deste ano, o TST julgou 169.676 processos, um aumento de 4% em comparação ao mesmo período de 2020. O tribunal também superou a meta 1 estabelecida pelo CNJ. Ao longo do semestre, o TST julgou um número de processos 6% superior ao quantitativo recebido no ano. Para a ministra, esse resultado reflete os investimentos e desenvolvimento de novas tecnologias, que foram fundamentais para o andamento das atividades telepresenciais. Continuamos a investir no desenvolvimento das ferramentas com as quais trabalhamos em nosso dia a dia em novas soluções, utilizando-se dos novos conhecimentos em Big Data, aprendizado de máquina, computação cognitiva e inteligência artificial, que impulsionarão a prestação cada vez mais célere da jurisdição. Esse esforço de investimento vem trazendo frutos importantes, como a implementação da ferramenta de videoconferência Zoom como meio unificado de realização de audiências e sessões tanto no TST quanto nos TRTs. O primeiro semestre de 2021 no TST foi de celebração pelos 80 anos da Justiça do Trabalho, mas também de luto pelo falecimento do ministro Valmir Oliveira da Costa, vítima da Covid-19 aos 63 anos. E esta corte ainda está enlutada pelo falecimento prematuro, em decorrência da Covid-19, do nosso ministro Valmir Oliveira da Costa. Conhecido por todos como magistrado exemplar que contribuiu e se dedicou devotadamente à magistratura, e em especial a esta corte, será eternamente lembrado por ter pautado a sua vida profissional e pessoal na ética, na honestidade e no comprometimento com os valores e princípios da justiça do trabalho. No fim da sessão, a ministra lembrou que o momento ainda inspira a manutenção de cuidados, mesmo com o prosseguimento da vacinação contra o coronavírus. Estamos sempre vigilantes às estatísticas que são divulgadas pelo Serviço de Saúde e nós poderemos evoluir, se Deus permitir, se esta situação realmente persistir em controle. E a edição de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.